Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Pessoal, como alguns viram aí, quem tem acesso aos nossos grupos, internet, Instagram e tudo mais, o tema da nossa mensagem de hoje é #vai dar certo. #vai dar certo. Essa é uma frase aí que... Eu acho que o cearense, essa frase, bem antes do Covid, ela já era realidade na nossa vida, quando você passava nos postes, nas lixeiras da rua, sempre tinha essa mensagem, né? Vai dar certo, vai dar certo. E é engraçado que ele escreve sem o R, né, Cris? Para quem gosta de português, meu amigo, quando você vê aquele ali, vai dar certo, só com um acento assim, falta matar a gente. Mas essa frase ela é uma realidade na vida do cearense. Vai dar certo. E com o Covid, isso aí ficou ainda mais explícito para a gente o tempo todo a gente vê isso nos cantos. E assim, eu não vim aqui hoje para falar de Covid, né? Assim, especificamente de Covid. Eu vim aqui para dar um testemunho, falar do período em que eu tive Covid, como foi, o que aconteceu, que eu fui internado. E eu queria, nesse momento, falar para vocês que, assim, o foco dessa mensagem, que ninguém aguenta mais falar de Covid, né? Eu, pelo menos, não aguento mais falar de Covid, ou ver noticiários de Covid, ou ver as pessoas falando de Covid. Então, eu queria falar para vocês que o foco da mensagem não é simplesmente o Covid ou a minha vida, mas as lições que eu pude tirar desse momento que eu passei na minha vida, que foi bem complicado, e eu queria poder compartilhar com vocês. Eu não gosto muito de falar em público, mas Deus pede que a gente testemunhe quando acontece alguma bênção na nossa vida, quando acontece alguma coisa muito boa. E então eu estou aqui para contar isso para vocês. Né? E tudo começou quando eu estava em fevereiro de 2021, fevereiro desse ano. Eu estava de boa total, vivendo a vida como se não houvesse pandemia ou como se não houvesse lockdown. Não é como se não houvesse, mas eu não deixava de fazer as coisas. Eu não me julguem, por favor, não me julguem. Estou aqui para abrir o coração, certo? Não estou dizendo que eu estava correto com isso, mas estou dizendo que eu estava vivendo naquele momento. Então, muito feliz de ver a família do Felipe e a Aline. Assim, só... Então, naquele momento eu estava fazendo minhas coisas normalmente. Então, estava trabalhando. Na verdade, na época a gente estava trabalhando de casa, mas estava jogando futebol, estava jogando vôlei, estava fazendo algumas reuniões. Quando estava tendo culto, a gente estava fazendo algumas reuniões com o pessoal da igreja lá em casa. Né? Então, eu que era o mau exemplo, eu que era a má influência. E algumas pessoas nessa época chegaram para mim, alguns amigos verdadeiros mesmo, chegaram para me alertar: cara, vai com calma aí, tem um pouco de cautela, tem um pouco de cuidado e tal, perigo e tudo mais. Você está muito solto aí. E eu lembro que eu falava assim para essas pessoas: não, é verdade, vou dar um tempo, vou ficar mais tranquilo e tudo mais, mas na minha cabeça, o que eu pensava? Assim, Deus, a maioria dessas reuniões, essas coisas que eu estou fazendo aqui em casa, é tudo para o reino. E era mesmo, é verdade. As coisas, as reuniões que a gente fazia lá em casa, era coisa da igreja, era pensando projeto da igreja, como é que a gente fazia para melhorar, para evangelizar pessoas e tudo mais. Isso era um fato, é verdade. Mas, não, o futebol ele só acontecia uma vez na semana, era lá. Só uma também. E aí eu falei isso para Deus. Só que a gente que é cristão, a gente que estuda a Bíblia, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que, independentemente de você estar fazendo a coisa certa ou a coisa errada, ou estar trabalhando para a obra de Deus, ou estar fazendo, você não está isento de sofrer
as mazelas desse mundo, né? E para falar desse assunto, vamos abrir a Bíblia. Como eu falei, eu não vou focar, eu vou falar de algumas situações que aconteceram, mas eu vou focar mais, vou sempre trazer para uma lição bíblica. Felipe, abre aí para a gente em João 9, João capítulo 9, para a gente ver, versículo 1, para a gente ver se faz sentido o pensamento, porque assim, eu falo isso, a gente sabe e tudo mais, mas querendo ou não, a gente que é cristão, a gente sempre está querendo barganhar com Deus, a gente está sempre querendo falar para Deus que, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou trabalhando para ti, por que isso acontece, por que aquilo acontece. Então vamos ler, João 9, 1 a 2, os versículos também, os discípulos também tinham essa dúvida, e perguntaram isso para Jesus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Imagina aí a cena, né? Tá todo mundo andando, os discípulos andando com Jesus, aí o texto fala que Jesus viu o cego. Até porque o cego viu Jesus, né? Não tem como o cego ver Jesus. Nada boa pro Tiago aí. Então, Jesus viu o cego. E quando Jesus viu o cego, avistou o cego, que ele olhou para o cego. Quando você está no meio, assim, quando você está na reunião, está no culto, assim, quando todo mundo olha para um canto, quando uma pessoa olha para um canto, todo mundo olha para aquele canto também. Tipo assim, acontece alguma coisa aqui errada com o sonoplasta lá. Aí o Arnaldo aqui olha para trás, olha lá para o Felipe, faz assim alguma coisa. Todo mundo que está atrás aí do Arnaldo vai fazer o quê? Todo mundo é curioso, né? Vai fazer a mesma coisa. Agora, se há alguma pessoa importante, não que o Arnaldo não seja importante, viu? O Arnaldo é muito importante. Mas se é uma pessoa que está aqui dentro, está com um destaque aqui dentro. Por exemplo, o cara que está aqui em cima falando. Se ele olha para o Felipe, faz assim, aí piorou, né? Aí é que todo mundo vai olhar mesmo. E aqui Jesus avistou o cego. Quando Jesus viu, os discípulos todos olharam também para o cego e perguntaram, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? E aqui, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui nesse texto é que tem uma teologia muito equivocada por trás desse texto. Que é o quê? Todos nós temos a tendência de pensar, por mais que a gente saiba, nós temos a tendência de pensar que coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Por mais que a gente saiba, mas quando acontece, a gente sempre vai falar para Deus, Deus, por favor, Deus, eu sou dizimista Gold, Premium, eu sou fiel, eu estou contigo, eu estudo a lição da escola sabatina, eu prego a palavra, eu estou contigo em todos os meus momentos. Por quê? Pai, por que eu estou passando por tamanha provação? Não é assim que a gente pensa? É assim. A gente pensa desse jeito. A gente pensa que porque a gente tende a pegar o nosso relacionamento com os humanos, com as pessoas, e transferir esse relacionamento para Deus. Então, como é que é o relacionamento do humano? Vou citar aqui o Felipe e a Nicole, meus amores. Felipe, quando quer jogar bola, o que é que o Felipe faz quando ele quer jogar bola? Ele lava a louça ali, tá entendendo? Lava o banheiro, faz uma massagenzinha, tá entendendo? Aí chega o amor! E aí, amor, tudo bem? Aqui hoje vai ter um racha ali, o racha da galera ali, o racha do Draco. O racha do Draco, o famoso racha do Draco. E aí, sabe, né? Eu já lavei a louça ali, já fiz uma massagenzinha. Só que com Deus não é desse jeito. A gente tenta transferir nosso relacionamento para Deus desse jeito como humano. Então a gente tende a pensar que coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Outra coisa equivocada nessa teologia é que a gente não é bom. A gente pensa que é bom. A gente pensa que é bom. A gente fala para Deus, Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu estudo a Bíblia, eu prego, eu isso, eu aquilo. Sabe como é que é para Deus isso? Sabe o que, que a Bíblia fala? Não sou eu não estou aqui querendo acabar com a sua autoestima, lhe deixar lá embaixo e tudo mais. Mas sabe o que, que a Bíblia fala? Que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Ela diz que não há um justo sequer. Ela diz que não tem quem busque a Deus. Ela diz que todos os nossos atos são como trapos de imundícia. O melhor que você fizer para Deus não torna você uma pessoa boa. Então, essas são as duas coisas muito equivocadas que tem nessa teologia. Agora, o que me deixa muito curioso nessa história toda é a resposta de Jesus. Porque eles perguntam, quem pecou? Foi o pai dele? Foi ele?
Felipe, lança aí o versículo 3. Vamos ver a resposta de Jesus para a gente poder tirar uma lição da história. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha que estranho. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, um monte de coisa que eu não entendi. Primeira vez que eu li isso aqui, não entendi nada. Jesus pega e fala, volta um pouquinho para o 3. Rapidão. Pega e fala que aquele cara nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Segue. Aí começa a falar que é necessário que a gente faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque à noite ninguém trabalha. Vai seguindo. Enquanto estou no mundo, eu sou a do mundo. Beleza. Vai para o 6. Ninguém entendeu nada. Para o 6. Dito isso, falou isso, o que ele faz? Cospe na terra, no barro, tem algumas versões que dizem barro, cospe no barro, fica como lodo, taca nos olhos do cego, aí ele já foi curado o cego? Ainda não. O que acontece depois? 7. Olha, é o seguinte, acabei de cuspir aqui no teu olho, cuspi no barro, taca no teu olho, agora tu vai lá, te lava num tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Gente, para mim, primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei bugado. Bugado total. Eu falei, rapaz, como é que pode, cara? Primeiro que Jesus parece que ele gosta do masoquismozinho, né? Porque ele fala assim, ele primeiro faz o cara nascer cego, para o cara nascendo cego, curar o cara e as glórias de Deus serem manifestadas através da vida do cara. Então pronto, ele primeiro faz o cara sofrer, passar a vida do cara toda sofrendo, para depois ele curar o cara e pronto. Agora, eu sou o cara, está manifestada a minha glória na vida desse cara aqui. Isso foi a primeira coisa que para mim ficou muito estranho. A segunda coisa é a forma como Jesus realiza esse milagre aqui. É muito estranho. Ele pega, cospe na terra, taca no olho do cego, aí manda o cego ir para um... Aí fala algumas coisas lá que são um pouco confusas à primeira vista, e manda o cego e dá um endereço para um cego, gente. Gente, como é que eu dou um endereço para um cego? Jesus pega e fala assim, você vai lá no tanque do Siloé, o cego fica assim, ei pessoal, onde é que é o tanque do Siloé? Não, tu pega aqui a primeira à direita, depois tu dobra à esquerda. Como é que você dá um endereço para um cego? Por que Jesus, nesse caso, não fez igual como fez com Bartimeu, que era cego também? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que tu quer? Ah, eu quero enxergar. Pois pronto, tua fé te curou. Acabou, enxergou, Bartimeu enxergou ali. Por que nesse caso aqui, específico, Jesus fez tudo isso? Tacou terra com cuspe no olho do caba. Se fosse um ceguinho tem uns ceguinhos que são meio estressados. Se fosse um ceguinho mais estressado, pegava a bengala, tacava no Jesus, não era não? Mas sai daqui, meu irmão, tacando cuspe no meu olho, você está ficando doido, né? Porque nessa época ninguém tinha certeza de que Jesus era Deus ou isso. Para ele era um estranho, era um doido qualquer que estava passando por ali, que curava as pessoas e estava tacando cuspe na cara dele. E eu quero chamar a atenção para o que Jesus fala, que é muito estranho, mas o porquê que ele curou utilizando todas essas coisas. Volta aí, Felipe, que é o 4 ou é o 3? Que aqui tem uma mensagem codificada que todos os discípulos entenderam. Volta no 3 rapidinho. Pronto, é o 4 mesmo, é o 4. Desculpa, viu, Felipe? Foi mal, viu, irmão? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no barro e aplicou aos olhos do cego e depois mandou ele ir no tanque que ele ia ser curado. Então vamos pegar algumas palavras que tem aqui nesse texto para a gente poder entender por que Jesus curou dessa forma e o que isso tem a ver. Ele fala de obras, ele fala de dia, ele fala de noite, ele fala de barro, e ele fala, acho que passa um versículo aí, ele fala de sábado.
O que todas essas palavras, dia, noite, barro, obras, remete a vocês? Criação. Sabe o que Jesus estava dizendo para esses discípulos? Quem pecou não foi ele, nem os pais dele. O problema da humanidade está no pecado lá de Adão. No primeiro pecado de todos. No pecado original. Então o que Jesus estava falando para esses caras? Não importa o que você fez, o que você deu de fazer, o quão bom você é nessa vida ou o quão ruim. O pecado, ele vai existir até que você vá se lavar no tanque. Aí vai vir um enviado. E quando você se lavar no tanque, a cura, a tua cegueira física, não física, mas a espiritual, ela vai chegar. Então, isso foi a primeira lição que eu tirei para a minha vida também, porque apesar de eu saber disso, como eu falei, a gente às vezes sabe, mas a gente pensa que por a gente estar no caminho de Deus, a gente está fazendo a obra dele, a gente está isento de sofrer as mazelas desse mundo. Mas a primeira lição que a gente tira é, enquanto houver pecado, o Covid vai pegar quem for. Pode ser eu, você, até Jó, que era um homem justo e íntegro, mas também era pecador. Essa foi a primeira lição. E aí eu peguei o Covid, né? Eu falei tudo isso aqui para dizer que eu peguei. Nessas minhas andanças, nessas minhas coisas que eu fiz aí. E quando eu peguei Covid, no início foi mais ou menos tranquilo, fiquei em casa, ali de boa, só febre, moleza, tosse e tal. Já comecei ali a fazer um tratamentozinho. E aí as coisas foram se agravando, porque eu tenho asma, né? Sou asmático. E as coisas foram se agravando um pouquinho e tal, e eu tive que me internar. Quando eu tive que me internar, foi aí que o problema começou. Aí que começou a saga. Por quê? Porque eu tenho um filho que na época tinha 3 meses. Aquele lindão ali que está nos braços do Diego, aquele carequinho ali. Ó. Na época ele tinha 3 meses. Hoje ele tem 7, né? E em casa era tudo muito dividido. Era e é ainda. Então, fazer ele dormir, a parte de colocar ele para altar, a parte de brincar com ele, enfim. Tudo isso fazia e faço até hoje. E ficou muito pesado para minha esposa. E quando foi ficando pesado para ela, é aí que a gente precisou de muita ajuda. Porque como a gente estava com Covid, eu estava, ela também, a gente não podia contar com a ajuda dos nossos pais, porque além de ter comorbidade, eles são idosos, né, tem mais de 60 anos, e a gente precisou de pessoas para nos ajudar com o nosso bebê, com a nossa rotina do trabalho, para poder ajudar com elas. E aí eu quero ler uma outra, aí vamos para a Bíblia de novo. Quero ler uma outra passagem que está lá em Marcos 2. Marcos 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Jesus estava dentro de uma casa, lotou, geral foi para lá. E anunciava-lhes a palavra, Jesus estava pregando. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 caras começaram a carregar um aleijado para poder ter contato com Jesus, para ver se Jesus curava esse aleijado. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, muita gente em volta de Jesus, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eirado? Que palavras são essas? Pegaram o telhado mesmo, subiram na casa, viram ali o ponto, Jesus está mais ou menos aqui, embaixo. Tiraram a telha e começaram a descer, baixar o aleijado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoaram em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar, eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. O que aconteceu? Jesus, lotado, lá cheio de gente, os caras não tinham como levar o aleijado, as 4 pessoas, os 4 anjos na vida desse aleijado.
Pegaram, desceram pelo telhado, Jesus curou. Obrigado, estou morrendo de sede. Jesus curou o cara, o aleijado. Um monte de gente, assim, começou a achar ruim a cura. Não, porque esse bicho tá dizendo que perdoou o pecado, que só quem perdoa o pecado é Deus. Jesus pega e fala, ó, vocês estão vacilando aí, não tem diferença nenhuma em eu falar que está perdoado, falar que ele anda, e curou. Mas por que eu estou falando desse assunto? Essa cura teria acontecido se os 4 amigos não tivessem na vida do aleijado? E naquele momento, ali da nossa vida que a gente estava passando, eu tenho que me concentrar para não me emocionar. Sou muito chorão. Mas a gente precisou, não foram só de 4 amigos, não. A gente precisou de muita gente para carregar a nossa família em direção a essa cura. E na última vez que eu estive aqui, eu falei de algumas pessoas dentro da igreja, até mesmo nós, que são utilizadas pelo inimigo, às vezes para afastar pessoas de dentro da igreja. Toda igreja tem isso. Aqui, igreja católica, enfim, toda igreja tem isso. Tem algumas pessoas que não estão passando por um momento bom, tão mal e acabam maltratando alguém, enfim, e acabam afastando algumas pessoas dentro da igreja. Mas hoje eu vim aqui para falar justamente ao contrário. Eu vim aqui para falar de como uma comunidade é importante e como tem pessoas dentro de uma comunidade para carregar os outros para perto de Jesus. E carregar pessoas em direção a uma cura. Seja essa cura física, seja essa cura mental, seja essa cura espiritual. E nesse meu testemunho aqui, eu não poderia deixar de falar que as coisas se agravaram bastante. A Scarlett, minha esposa, né, entrou num desespero grande lá em casa, porque era só eu, ela e o Biel, né? E quando eu precisei me internar, já teve uma amiga nossa, uma grande amiga nossa, como irmã pra gente, que já ligou para ela e se colocou à disposição, foi lá em casa, fez uma oração com ela. E essa pessoa, ela inclusive, ela é médica e ela inclusive falou com amigas infectologistas para todos os dias ir lá fazer uma visita para mim. Fazer meio que uma consulta grátis comigo. E todos os dias ela estava lá cuidando de mim. E essa pessoa também, essa nossa grande amiga, nos dias, porque eu ainda vou falar melhor sobre isso, mas eu fiquei também com uma crise de ansiedade. Além do Covid, eu fiquei desesperado achando que eu ia morrer. Né? E então a Scarlett, mais para frente, precisou estar o tempo todo no hospital comigo, e aí então a gente precisava de gente que ficasse com o nosso filho, que ficasse dando leite para o nosso filho, enfim. E aí essa pessoa também, quando a gente precisou, ficou com o nosso filho, que é a Raquel, né? Não sei onde ela está, mas... E não parou por aí, teve gente também que tem pais idosos, avós idosos dentro de casa e precisou cuidar do nosso filho porque a gente não tinha como contar com pai e mãe. Então essas pessoas, essa roda de amigos ficava fazendo um ciclo, ficava fazendo um revezamento para cuidar dos nossos filhos. Então essas pessoas, elas saíram de casa para cuidar do nosso filho e, pasmem, elas ficaram tendo que dormir por mais de uma semana em outro lugar que não fosse a casa delas, porque elas não podiam voltar para dormir com os avós dela. E essas pessoas, elas cuidavam do meu filho assim como se fosse filho delas, e mesmo sem nunca ter tido filho na vida, que é o Felipe e a Nicole. E tem mais pessoas ainda, e mais pessoas. E todo dia, quando batia o desespero lá em mim, às vezes não tinha médico, eu achava que não tinha médico cuidando de mim. Tinham 2 médicos, grande amigo nosso, que é o Thiago e a Suelen, que incansavelmente, todos os momentos, estavam falando com a Scarlett no WhatsApp. O Thiago ia lá, prescrevia remédio para mim, porque o médico tratava com negligência o assunto. E ele ia lá, prescrevia, e além de prescrever, ficava tempos lá conversando comigo no horário do trabalho dele. E isso são pessoas que carregam a gente para a cura. São pessoas que carregam a gente para perto de Jesus. Fora
Christian, Renata, que ficaram também com meu filho, e muitos outros que todas as vezes que a gente precisou, tinha uma rede de apoio para cuidar do meu filho, cuidar da Scarlett. Porque ao mesmo tempo que eu me internei com Covid, o pai da Scarlett se internou com Covid e a irmã da Scarlett se internou com Covid. Então, nesse momento que a gente passou, muito difícil na nossa vida, a gente teve 4 anjos. Não só 4 anjos, a gente teve muito mais do que 4 anjos que tem nessa história aqui para carregar a gente para essa cura. Fora as muitas mensagens que a gente recebia de todo mundo aqui da comunidade dizendo que estava orando pelo momento muito complicado que a gente estava passando. E essa é a lição que eu tiro, que eu queria falar aqui com vocês hoje. Às vezes a gente fala mal da igreja. Da igreja. A gente fala mal porque fulano X me estressou, aconteceu isso. Gente, a gente que vive em comunidade, seja qualquer lugar que a gente esteja, vai ter problemas. Seja na sua família, seja no trabalho, seja no seu grupo de amigos. Mas aqui é para a gente ser pessoas, um para o outro, pessoas que carreguem em direção a Jesus. E tem pessoas aqui, muitas pessoas aqui que carregam os outros um para perto de Jesus. Mas eu vou continuar. Mesmo com toda essa ajuda, a minha situação dentro do hospital, ela piorou, ela se agravou. Como foi que eu me internei? E como é que estava acontecendo lá no hospital que eu me internei? No início, você se interna, e aí você primeiro vai para uma sala de medicação, porque eles veem que você está ruim e tudo mais, aí você já começa a tomar medicação antes de se internar mesmo, antes de entrar numa enfermaria ou precisar. E aí, nesse momento que eu estava nessa sala de medicação, tinha todo um acompanhamento ali, porque aquelas pessoas estavam o tempo todo perto de mim. Tinha um médico que o tempo todo passava lá, tinha uma enfermeira que estava o tempo todo lá, tinha um negócio que media atrás de mim, tinha um negócio que media minha oxigenação, media meus batimentos cardíacos, o negócio ficava o tempo todo atrás de mim. Então, de uma certa forma, eu estava ali, não estava internado ainda, estava só sendo medicado, mas eu estava tranquilo pelo cuidado que tinham por mim, ali naquele lugar. Só que isso aí era só um estágio, como se fosse um estágio que você passava para abrir leito. Quando abria leito, você subia para o leito. Então, eu não sabia que dali, eu ainda ia ter que sair dali e ia para um leito. Foi quando eu fui para esse leito, foi numa sexta-feira à noite. Quando eu fui para esse leito, o que aconteceu? Lá nesse leito não tinha nenhum desses aparelhos, era um quarto com uma televisão, uma mesa, mas não tinha nenhum desses aparelhos que media meu oxigênio, media meu batimento, media nada. Não tinha nenhum médico, nenhum enfermeiro que ficava lá. Só tinha eu e o outro cara que também estava com Covid, já tinha voltado, da UTI, inclusive, do meu lado. E só. Eu não tinha nem aparelho, aquele aparelhozinho, o oxímetro que a gente tinha em casa normalmente, mas eu não tinha lá para ficar medindo. E o que aconteceu? Eu fiquei sozinho. Foi o momento onde, assim, a minha situação mais se agravou. Não só pelo Covid, porque a falta de oxigênio estava me incomodando também, mas o fato de eu começar a me preocupar e achar que eu ia morrer. Então, ali eu comecei a ter uma falta de ar muito grande, na sexta-feira à noite, quando eu fui transferido. E aí eu fui tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, eu não conseguia, eu estava realmente com muita falta de ar. Quando eu voltei, eu chamei a enfermeira. E aí, aí eu não sabia como é que estava a questão do oxigênio. Quando eu chamei a enfermeira, que ela viu, a saturação estava 88. E eu tinha visto lá embaixo, quando eu estava naqueles cuidados intensivos, que quem baixava de 94, por aí, ele já ou botava um oxigêniozinho, ou então ficava um tempo todo em observação aquela pessoa. E eu estava com 88, e a enfermeira estava dizendo para mim, olha, você vai ter que esperar o médico vir aqui, porque o médico ele só ia na enfermaria uma vez por dia, na parte da tarde. E aquilo ali era sexta-feira à noite. Então, ela queria que eu esperasse até o sábado à tarde para o médico me avaliar, para ele passar ou não o oxigênio, se fosse necessário. E eu já fiquei desesperado ali naquele momento, porque eu achava que eu precisava de oxigênio. E ali naquele momento que eu me senti sozinho e chorei muito, muito mesmo, achando que estava faltando cuidado do hospital e tal. Bateu um desespero tão grande que chegou até, inclusive, a faltar um pouquinho da minha fé. E aí eu comecei a questionar algumas coisas com Deus. E eu lembro que eu comecei até a...
escrever um texto para a Scarlett falando para ela se cuidar do nosso filho e tudo mais. Não pela situação do Covid em si, a situação do Covid estava ruim, mas pela minha situação mesmo emocional. Estava ali com uma crise de ansiedade muito grande. E aí foi quando a enfermeira entrou no quarto. Dentre as muitas coisas que ela falou para mim que não adiantou de nada, que o médico ia à tarde, que isso, que aquilo, que só fez me deixar mais preocupado, ela falou uma coisa que me ajudou. Que ela falou assim, olha, a sua saturação só está desse jeito porque você está nervoso. A sua situação clínica está tranquila, os seus exames estão bem, você não está com tanta... Você não é para estar desse jeito. Então, se você se acalmar, vai melhorar a sua situação. Ouça uma música, se acalme que vai melhorar. E eu ficava naquele nervosismo de como é que eu ia passar a noite toda sem um aparelho para saber se eu estava bem, se eu estava mal, enfim. Eu sei que ela falou isso e eu fui ouvir a música. Eu ouvi a música e tudo mais. O YouTube ele dá umas sugestões e eu fui ouvir também uma pregação. E misteriosamente essa pregação, ela me jogou para esse versículo aqui. Felipe, coloca aí, Daniel 3:14. No momento onde eu estava perdendo minha fé, estava realmente muito mal, eu vi uma pregação que falava assim, falou Nabucodonosor e lhes disse. Deixa eu só contextualizar aqui, para quem não conhece esse texto. Nabucodonosor era o rei lá da Babilônia, tinha uma galera que era de Deus no meio desse reino, que era Daniel e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que tinha alguns outros lá. O que aconteceu? Nessa história, o rei fala assim, ó, quando tocar um monte de instrumento aí, um bocado de instrumento, vocês vão se ajoelhar e vão adorar a mim, porque eu sou o rei, tá. E eles falaram assim, aí pronto, aí chega nesse momento, beleza? Oi? Eles não adoravam, certo? E aí o que acontece? Aí a galera foi cabuetar, os amigos de Daniel, ó, é o seguinte, quando tá tocando lá um bocado de instrumento, eles não te adoram. Eles não adoram. O que eles fazem? Eles ficam na dele, de boa. E aí, quando a galera foi cabuetar, o rei pegou e chamou os amigos. E aí, é onde eu vou começar, é 3:14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Volta. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, mataram os caras que estavam fora, que lançaram os caras, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Para mim, esse é um dos testemunhos de fé mais lindos que tem na palavra de Deus. Mais lindos. O rei chega e fala assim: eu vou pegar, se vocês não adorarem a estátua, a imagem, eu vou pegar e vou jogar vocês no fogo. E aí, quem é o Deus que vai livrar vocês desse fogo? Mas sabe o que os caras falam para ele? Rei, é o seguinte, tendo uma coisinha aqui que o senhor não está entendendo muito bem, não, rei. Pode jogar a gente, pode jogar. Se Deus livrar, top. Deus, ele é top, ele vai fazer se for da vontade dele. Mas se ele não livrar, o senhor pode continuar nos jogando do mesmo jeito. Porque a gente não vai se curvar diante de um Deus que não é o Deus verdadeiro. E naquele momento, cara, quando eu estava vendo essa pregação, que eu vi essa passagem que eu já conhecia, mas eu parei para pensar assim, cara, cadê a minha fé? É nesses momentos de provação que a nossa fé, ela tem que ser testada. E não só testada, a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. E foi ali que aos poucos eu fui me acalmando, fui pensando que o quarto homem da fornalha, ele estava comigo, independentemente do que acontecesse dali para frente. Seja com falta de ar, seja com oxigênio, seja para ir para a UTI. O quarto homem da fornalha estava comigo, independentemente do que acontecesse. E foi incrível que, como a enfermeira falou, dali o meu quadro ele só foi melhorando. Eu fui me acalmando, o oxigênio já foi voltando, a saturação já foi voltando para 96. No sábado de manhã, já tive grandes amigos lá para estar conversando comigo. E a partir também daquele sábado, a Scarlett não me deixou mais sozinho. Ela foi lá é um órgão do hospital que eu não sei o nome. Foi falar com assistente social. Assistente social. Dizendo que eu estava muito nervoso e que eu estava muito nervoso, estava piorando a minha situação. E dali para frente ela ficou todos os dias comigo. E quando ela não podia, ela sempre mandava alguém. As pessoas iam se revezando para estar lá comigo. Até que chegou o dia desse vídeo, que eu vou pedir para o Felipe colocar aí. Foi o dia da minha alta do hospital. Esse lugar era onde toca um sino, certo? As pessoas, todo mundo que tinha alta do Covid, ia para esse lugar aí e tocava um sino da vitória, né? Como se fosse assim, simbolizando uma vitória. E esse sino, gente, não é brincadeira, ele ficava exatamente do lado da porta do meu quarto. Todas as pessoas do meu andar que tinham alta, elas iam do lado do meu quarto celebrar a vitória. E quando elas celebravam, eu celebrava junto também. Falava, Deus, obrigado, porque mais uma vida está saindo aqui desse hospital curada. E aí, mostra aí. Deixa eu já já vai. Vai. Esse dia assim, a minha situação no Covid, ela não se agravou tanto como de algumas pessoas que a gente conhece. Não cheguei aí para UTI. O oxigênio que eu peguei aí foram poucos, o volume, né? Eu não sei assim, eu não sei dizer essa parte técnica. Mas o desespero foi muito grande. O medo de morrer foi muito grande. O medo de estar sozinho foi muito grande. E por mais que você pense que o maior milagre que aconteceu foi isso aí, isso passa longe de ser o maior milagre que aconteceu. Desde o dia que tive alta do hospital, eu passei a levar a vida de uma maneira diferente. A gente passa a enxergar a vida com um senso de urgência maior. A gente passa a analisar a vida que a gente vinha vivendo antes de uma segunda oportunidade e passa a ver que a gente estava simplesmente acordando, trabalhando, comendo e dormindo, cuidando de filho. E quando a gente sai de uma situação dessa, eu lembro que algumas
Umas 3 pessoas falaram para mim isso. Cris foi uma delas. Irmão, que seja feita a vontade de Deus. Mas você ainda vai sair disso, porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E a partir do momento que eu saí daí, o maior milagre aconteceu na minha transformação de vida pós-Covid. É você enxergar uma vida que você estava vivendo. Não era uma vida ruim, não era uma vida de maltratar as pessoas, de pecado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida com propósito. Estou falando de uma vida para evangelizar. Estou falando de uma vida para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Confesso a vocês, eu não gosto de falar em público, apesar de eu ser advogado, mas eu estou aqui hoje por causa desse propósito. Tem gente que fica esperando um momento miraculoso na sua vida para você fazer uma transformação. Eu falei aqui de uma segunda chance e falei entre aspas, porque quando você sai de uma turbulência de um avião, você fala, ó Deus, agora, quando o avião está na turbulência, não, Senhor, eu prometo para o Senhor que daqui em diante eu vou mudar algumas coisas, se o Senhor me livrar desse acidente aqui, né? E às vezes a gente fica esperando um sinal, um momento miraculoso, ou uma segunda chance. Eu já conversei também com um amigo que já levou um tiro. E, na verdade, gente, a lição que eu tirei disso é que o milagre, na verdade, não é o hashtag vai dar certo. O hashtag vai dar certo é para essa vida. Eu queria dizer uma coisa para você, nessa vida não vai dar certo. Na verdade, é o hashtag já deu certo. Já foi vencido. O maior milagre que essa terra, esse mundo já viu foi um Deus perfeito. O Criador de todas as coisas, o maior do universo, ter saído da sua glória celestial para salvar a mim e a você, pecador. O pior dos homens. Eu queria convidar você nesse momento a parar de esperar um momento miraculoso para você abandonar hábitos na sua vida que você já deveria ter abandonado. Eu queria convidar você nesse momento a parar de esperar um momento miraculoso para você passar a levar uma vida com um senso de urgência de evangelizar o próximo. Eu queria convidar você nesse momento a parar de esperar algo miraculoso para você começar a falar de Jesus para o seu amigo do trabalho. Eu queria convidar você a nesse momento a parar de esperar um milagre para você começar a estudar a Bíblia todos os dias. O senso é de urgência. A gente não precisa que o milagre aconteça. O milagre já aconteceu. Deus, o maior de todos, o sem pecados, o infinito se fez finito, se colocou num corpo para salvar o meu e o seu pecado. O milagre, ele já chegou. Ele não vai chegar. O milagre já chegou na sua vida, na minha vida. E eu queria convidar você a ouvir essa música que o Ítalo vai cantar e pensar, enquanto ele estiver cantando, eu queria que você pensasse nesse milagre, que é o milagre da salvação. E o que você tem feito com esse milagre na sua vida? Esse milagre ele já aconteceu. Quando aquele milagre ali aconteceu na minha vida, eu mudei de atitude. Agora tem um milagre que já aconteceu na vida de todos nós aqui. E o que nós temos feito com esse milagre? Sabe aquele cego de nascença? Que ele foi curado? Lá em João 9? Felipe, eu não ia ler não, mas coloca aí João 9, versículo 8. Eu quero mostrar para você o que o cego de nascença fez quando ele foi curado, com aquele milagre. Aquele cego que Jesus pegou e tacou areia no olho dele. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele.
Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, pessoal, sou eu mesmo ficava aqui todo dia pedindo esmola. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus, ele fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego. Olha os fariseus. Vai. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu. Ele respondeu de novo. Ele já tinha respondido. Ele respondeu de novo. Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, de novo, pela terceira vez: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí olha o que o cego respondeu: que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí chamaram os pais do cego e interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Presta atenção, os pais ficaram com medo dos fariseus. Os pais que não receberam o milagre ficaram com medo porque os fariseus estavam interrogando. E falaram: mas nós não sabemos como ele vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade, ele falará por si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: é assim que eu finalizo. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: eu já disse a vocês e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? É isso. Sabe o que o cego fez após o milagre? Quando o milagre aconteceu na vida dele, ele foi contar para todo mundo o que Jesus tinha feito. Quando os caras interrogaram, querendo expulsar ele do hall de membros, expulsar ele da sinagoga e discipliná-lo, sabe o que ele fez? Ele confirmou, foi Jesus que fez. Perguntaram na terceira vez: quem me curou foi Jesus. Eu queria, nesse momento que o Ítalo vai cantar a música, que vocês refletissem que o milagre, ele já foi feito na vida de cada um de vocês. O que a gente tem feito com esse milagre? O milagre, ele já chegou. Agora resta a gente decidir o que a gente vai fazer com o milagre da salvação. Se a gente vai, assim como o cego, testemunhar, falar de Jesus para todas as pessoas, independentemente de medo, independentemente do que pode acontecer com a gente, ou de acomodação. Mas a gente precisa viver todos os dias como se estivesse acontecendo um milagre na nossa vida. Queria convidá-los a gente orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas muitas lições que o Senhor me ensinou com esse momento tão complicado que a minha família passou com essa doença. Obrigado por eu ter relembrado a lição de que coisas ruins, elas vão sempre acontecer nesse mundo, Senhor. Independentemente da gente estar vivendo para Ti, vivendo para o Teu reino, independentemente do que a gente esteja fazendo. O pecado, ele tem cada vez mais acabado com a humanidade. Mas tudo isso, Senhor, para que a gente não se acomode com esse mundo,
para que a gente viva todos os dias com um senso de urgência, de que o Senhor volte logo e acabe com tudo isso, todo esse sofrimento, Pai. Essa foi a primeira lição que a gente tirou. Coisas ruins vão acontecer, sempre, até o Senhor voltar. Outra lição, Senhor, que a gente tirou é que a gente precisa da vida em comunidade. A gente precisa de pessoas próximas da gente que nos carreguem para perto de Jesus. A gente precisa afastar da gente as pessoas que nos carregam para longe de Jesus. A gente precisa, Senhor, de anjos na nossa vida que nos carregam em direção à cura, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Pessoas que nos carreguem aos pés de Jesus. E uma terceira lição, Senhor, que a gente aprendeu é que a gente precisa ter fé. Fé de que o Senhor, o quarto homem da fornalha, está do nosso lado em todos os momentos. Independentemente de onde a gente esteja, seja numa cama de hospital, seja na nossa casa, seja no nosso lazer, no nosso trabalho, o quarto homem da fornalha, Ele está sempre segurando a nossa mão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo falhos, mesmo pecadores, mesmo pessoas ruins que somos, o Senhor não desiste da gente. Perdoa as nossas falhas. Cuida de cada um aqui. E que hoje, a partir de hoje, todo mundo saia daqui, Senhor, sem esperar um sinal miraculoso para transformar a própria vida. Que a vida seja transformada todos os dias pelo Teu milagre da salvação. Fica com a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém.